hoje, né? Então, ainda nós estamos na parte 1. Hoje vamos ver a aula 2 aqui, ó, pacotes de escritório, um pouquinho sobre NetEtiqueta e ferramentas do Google, tá joia? Basicamente essa aqui seria o contexto. Bom, dentro de pacotes, né, de escritório, né, aí vem o nome de Office, né, ou pacote Office, né, da Microsoft, que é tão conhecido. Bom dia, Marinalda. É tão conhecido, né? E ali nós temos essencialmente 3 grandes ferramentas, né? Que essencialmente todo escritório, né? Toda pequena empresa aí, até mesmo nós, né? No nosso dia a dia, quase que a gente não consegue ficar sem essas ferramentas aí, né? Que seria uma ferramenta para editar texto, né? Ou seja, fazer aí relatórios, né? Vamos fazer aí cartas, né? Vamos fazer anotações, etc. Uma outra ferramenta, né? Para fazer cálculos, né? Ver se, até para o pessoal, né? Pessoalmente que eu estou dizendo, né? Vendo se o nosso salário dá até o final do mês, né? Então a gente vai ali colocando ali as despesas, né? As entradas, etc. E vendo se a coisa dá certo. E nas empresas, exatamente o controle financeiro, etc. Ou seja, você pode fazer qualquer tipo de cálculo ali, a gente vai ver isso com uma certa profundidade. E uma ferramenta para fazer apresentações de uma forma geral, né? Geralmente, principalmente no ambiente empresarial, que no ambiente educacional também, né? Nós temos aí muitos momentos em que temos que parar e fazer uma ou outra apresentação, uma ou outra processo de comunicação. E aí uma ferramenta de apresentação, né, é muito bem-vinda, né? Então, no ambiente Windows, né, vocês com certeza já conhecem essas ferramentas. A gente vai recapitular aqui um pouquinho sobre editor de texto e um pouquinho sobre apresentação, né, hoje. E amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre o mundo aí da internet, a NetEtiqueta, e também falarmos de algumas ferramentas do Google, tá? Sobre essas mesmas ferramentas, né, em um outro ambiente, que é o ambiente Linux. Vou aqui, só abrir aqui a tela do Linux. Então, como eu falei para vocês, né, uma grande parcela das empresas, né, está começando a adotar o sistema livre, porque vocês podem notar que não tem muita diferença, né, no que diz respeito à interação, né, entre nós, né, usuários, e os sistemas aqui. No caso do pacote Office, né, eu já mostrei, acho que na aula passada, né, mas vou aqui reforçar. Lá no Linux, né, nós temos aqui também as ferramentas de escritório, né? Então tem aqui, ó, o Library Writer, né? O Library Impress, que seria o de apresentação, e o Library Office Calc, né? Que é basicamente a ferramenta para que nós possamos fazer os cálculos. Então, aqui a gente também vai trabalhar a partir da próxima semana. Muito bem, então nessas duas ferramentas aqui, então vamos ver aqui o Library Writer, tá? Então, como vocês podem notar, ele é muito semelhante ao Word. Vou abrir aqui o Word para vocês também, né? Então, aqui é a tela do Word, né? Aqui é a tela inicial. A gente clica aqui em um documento em branco só para a gente cair na mesma tela, né? Então, se vocês notarem, né, ele tem também, né, basicamente o mesmo formato aí, né? Tem uma barra, a gente chama barra, né, porque são vamos falar assim, linhas que estão ali que têm algum significado, né? Então, essas barras aqui, a barra de menu, né, que tem também aqui no Word, né, a mesma coisa. Aqui a barra de status, né, ou seja, é uma linha aqui onde vão dar
vão ser mostrados, né, algumas informações importantes do documento, a mesma coisa no Word, né? Nós temos também aqui a mesma barra de status. Né? Bem, então a gente vai passando aqui e a gente vai vendo aqui basicamente que as mesmas características, né, ou os mesmos controles, né, são encontrados, né, tanto em um quanto em outro. Né? Às vezes aqui a figura ou a imagem é um pouquinho diferente, mas o significado é a mesma coisa. Né? Eu, por questões aqui profissionais, o meu Linux aqui, eu utilizo para programação, né? Ou seja, minha área específica é na área de computação, então, na área de desenvolvimento, nós trabalhamos mais com ferramentas em inglês. Então, vocês também, né, eventualmente, podem, né, trabalhar em empresas em que as ferramentas, né, vêm de fábrica na língua, né, oficial daquela ferramenta específica, que é, né, o inglês. Uma coisa que eu queria também falar para vocês, por que se trabalha, né, com ferramentas na língua nativa? Quando é feito, né, um processo de tradução, o que acontece é, eu coloco uma camada a mais, né, que vai ser esse processo de tradução nessa ferramenta. Então, quando eu coloco, né, algo a mais naquela ferramenta, ela vai ficar um pouquinho mais lenta, ela vai ficar um pouquinho mais suscetível a falhas, porque nem sempre, né, toda a implementação, né, dá certo, né, ou seja, erros acontecem, né, novas versões saem quase que semanalmente ou mensalmente, né, de softwares aí. Então, é mais ou menos por isso. Né? Então, quando você acrescenta uma funcionalidade a mais, então isso fica suscetível a falhas. Né? Então, em virtude disso, né, muitas empresas, e na área, por exemplo, de desenvolvimento, a gente adota exatamente esse padrão de não fazer, né, ou seja, não colocar essa camada a mais de tradução. Né? A gente utiliza o software nativo, que na sua grande maioria vem, né, em inglês, tá bom? Então, por isso, né, que algumas empresas e algumas grandes organizações, né, elas estabelecem essas regras, né, justamente para minimizar o retrabalho, né, o custo de manutenção e assim por diante, tá bom? Então, acredito que ao longo do curso vocês estão tendo também matérias, né, em inglês. Estou errado? Vocês estão tendo, né? Eu não me lembro lá da matriz curricular de vocês, mas acho que vocês têm a disciplina de inglês, não tem? Tem sim, professor. Maravilha. Então, uma das razões é também essa, né? Ou seja, essa adoção, né, em larga escala da língua nas empresas. Muito bem. Tudo bem, então, até aqui, pessoal? Então, é mais ou menos essa definição. Algumas coisas a gente vai ver em um e outro, e a grande maioria nós vamos ver só aqui no Word, tá joia? Então, abrir aqui o Word, né? E aqui nós temos as ferramentas. Muito bem, vamos voltar lá na apresentação. Então, aqui eu fiz essa apostila aqui para o 2010, e aí vai ter algumas, vamos falar assim, modificações no Office 360. E aí a gente vai pontuando essas diferenças. Então, geralmente, as empresas, né, elas não atualizam com uma certa velocidade, então aí vocês vão ter duas opções também de consulta, tá, para vocês. Muito bem. Então, o ambiente, né, como vocês podem verificar, é muito próximo, né? Então, a gente tem aqui a interface principal, né? E vamos começar a ver algumas. Primeira coisa, né? Quando nós estamos trabalhando com essas ferramentas. Bom dia, Rafaela.
com ferramentas de escritório, vocês vão ver que pelo menos as barras aqui de menus, as barras de ferramentas, né, e efetivamente a barra de status, elas vão ser muito semelhantes, muito próximas, tá? Então, eu vou fechar novamente o Word e vou abrir, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês, né? Então, eu vou aqui abrir novamente o Word, e quando nós abrimos, né, essa tela aqui, pelo menos a 360, nos apresenta essa. No 2010, é apresentada também uma tela semelhante, aonde aqui nós podemos escolher se nós queremos editar um documento em branco ou escolhermos um modelo pré-definido, tá? Então, se a gente clicar aqui, ó, em mais modelos, a gente vai ver que existem muitos modelos pré-definidos, né? E a gente pode também fazer buscas online de modelos pré-definidos. Vou imaginar que você queira fazer um calendário. Tá vendo aqui, ó, tem um calendário aqui instantâneo aqui. Mas você poderia procurar aqui, ó, calendário, por exemplo, né? Fazer aqui uma busca web por calendário, tá vendo? Vou imaginar que você queira fazer o seu currículo, né? E você pode fazer uma busca aqui por modelos de currículo, né? Então, existem milhares e milhares de modelos que vocês podem importar. E daí, quando você... eu gostei, sei lá, deste modelo aqui de currículo, né? Você clica sobre ele, ele apresenta como e ao clicar em criar, ele importa lá da web para o Word e você tem aqui, então, o seu layout, né, prontinho, basta você, então, ir editando, né? Então, você seleciona aqui e coloca lá. Eu vou colocar o meu nome, né? Você vai colocando o cargo da empresa, de tanto a tanto. Isso facilita muito, né, a nossa, o processo de edição, porque você perderia muito tempo, né, fazendo um layout como esse daqui, né? Então, isso facilita muito o nosso trabalho. Beleza? Tudo bem, pessoal? Entenderam aqui a ideia dos modelos? Eles facilitam muito. Não sei se vocês conheciam esse recurso, né? Mas é interessante aí saber para facilitar e também para que efetivamente o trabalho de vocês fique com uma cara, né? Uma roupagem mais profissional, mais legal de ser apresentado, tá bom? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Ficou alguma questão por enquanto? Muito bem. Aqui nós temos então a tela inicial. Então aparece aqui, né, o cursorzinho piscando, né, no canto superior esquerdo, e aí nós temos que editar esse documento. Muito bem. A partir deste documento, ou desta parte aqui, nós podemos escrever aqui, ó, um texto para ser escrito. E assim por diante. Muito bem. Como vocês podem notar, né, nós, quando começamos a escrever, né, essas palavras aqui que efetivamente foram escritas, elas estão sendo escritas, digitadas, né, com um determinado design, um determinado layout, um determinado padrão pré-definido. E aqui, basicamente, né, nesta área da barra de ferramentas, é que a gente pode editar os caracteres em si. A gente fala que existe uma fonte específica, existe um tamanho específico de fonte, e existe algumas formatações específicas para a fonte, né? Então, com certeza, né, vocês já conhecem isso, né, mas não custa enfatizar. Então, nós temos aqui a escolha, a gente pode escolher, né, uma fonte, e toda fonte, né, que tem essa nuvenzinha aqui, é que ela não está aqui no computador, né? Ela só vai ser baixada se você realmente falar assim, eu quero esse aqui, ó, Biomic, né? Então, se você clicar sobre ela, da próxima vez que você for utilizar, tá vendo? Ó, não tem mais
a nuvenzinha ali, né? Ou seja, está falando que está lá no servidor, no cloud, né? E uma vez que você utiliza, né, pela primeira vez, ela baixa. Por que ela não baixa todos de uma vez, né? Para não ocupar tanto espaço, né? Então, efetivamente, são fontes que não são muito utilizadas e isso só é feito, só é baixado no seu computador se você efetivamente clica sobre ela, né? Tá vendo aqui, ó? E efetivamente aplica essa fonte, ou seja, utiliza essa fonte. A outra questão é o tamanho, né, da fonte, né, e as formatações em si, né, negrito, itálico, sublinhado e assim por diante. Isso com certeza vocês já viram, já fizeram. Uma coisa que não sei se vocês fizeram, né, é clicar aqui sobre a fonte, né, e aqui, além dessas opções que vocês têm aqui disponível, aparecem outras opções, né, e efetivamente, né, se você olhar aqui em cima, você tem duas abas, a gente chama isso aqui de abas, né? Tem a fonte especificamente e tem o avançado, né? Não sei se aconteceu já com vocês, mas vocês escreveram ali uma palavra e ela não encaixou adequadamente, né, numa caixa de texto, falando, putz, se fosse um pouquinho mais comprimido isso, né? Ou se fosse um pouquinho mais expandido, né? Conseguiria. Então, dos recursos que a gente pode fazer aqui, ó, é utilizar o espaçamento, ó. Existe o expandido e o condensado, né? E aqui, ó, quando eu clico em expandido, ele vai expandir e eu posso expandi-lo, né, na medida que eu desejar aqui, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Então aqui, por exemplo, eu estou colocando 2 pontos, ou seja, quase que um caractere ocupando 2 posições ao mesmo tempo, né? E aí, quando eu aplico, ó, tá vendo? Existe a expansão. A mesma coisa é quando eu posso fazer aqui o contrário, né? Pode aumentar a tela, por favor? Opa! Com certeza. Infelizmente, os menus, né, não podem ser expandidos, tá? Então, a gente estava em fonte, né? Então, aqui, né, então, infelizmente, não expande aqui, tá? Ele continua com o mesmo tamanho. Nesse caso aqui, ó, vamos fazer o contrário agora, né? Ao invés de expandido, vamos fazer o condensado, né? Aqui condensado em 2 pontos, ou seja, um caractere ocupando metade, né? Basicamente, do tamanho original. Então, vejam que daí eu consigo essa opção. E aí, algumas coisas a mais, né? As posições, eu posso fazer o deslocamento da posição, né, elevado e rebaixado, não só aquela que efetivamente a gente consegue, né, se a gente for aqui na fonte, a gente tem que fazer, por exemplo, um sobrescrito, né, então, sei lá, aqui, por exemplo, eu quero colocar o escrito aqui acima, né, então basta escolher essa opção aqui, ó, de sobrescrito, e ele vai para cima. Só que ele ficou, né, não tão elevado ou muito elevado. Eu posso alterar isso também trabalhando aqui no avançado, né? Eu pego aqui o elevado, né, em 3 pontos, eu posso reduzir, aumentar, né? Por exemplo, em 6 pontos, olha lá, ele elevou um pouco mais o escrito, né? Ou seja, dá para explorar. E esse recurso que eu estou falando aqui, né, de fonte, né, de elevado, etc., então tem outras possibilidades aqui. Seria legal vocês explorarem um pouco mais. Eu só estou mostrando aqui o caminho. E esse recurso, né, ele pode ser utilizado na grande maioria das ferramentas de escritório, tá? Tanto aqui, né, no Word, né, no mundo Microsoft, quanto em outros mundos e também em outras ferramentas, como PowerPoint, etc. Tá joia? Muito bem, quanto à edição de texto aqui, tudo bem, pessoal? Deu uma revisão aqui? Agora, a gente vai falar sobre o parágrafo especificamente. Uma coisa
são, né, as palavras, os caracteres aqui. A gente pode pegar, né, caractere a caractere aqui, né, e ir trabalhando caractere a caractere. Tudo bem? A outra coisa é a gente trabalhar o parágrafo, né? Então, por exemplo, nós temos esse primeiro. Deixa eu colocar aqui. Aumentei muito. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a fonte. 16. Vamos colocar o mesmo texto aqui, só para repetir. Então, agora, né, nós temos 3 linhas, né, ou efetivamente 3 parágrafos aqui, tá? Toda vez que eu der um Enter aqui, for para outra linha, eu tenho um novo parágrafo, tá joia? É mais ou menos aquilo que as nossas professoras, né, falavam lá no ensino fundamental, né? Aqui ponto final na outra linha, né? Travessão na outra linha, parágrafo, né? Só basicamente isso. Então, na outra linha, então quando a gente vai para outra linha, colocamos aqui um ponto final na outra linha, a gente coloca, então a gente começa um novo parágrafo. E aí, dado, né, esse conceito do que é parágrafo, nós temos aqui um recurso, uma área, né, que vai, então, ser específico para formatarmos, né, para definirmos o parágrafo propriamente dito. Ele tem aqui alguns recursos, como, por exemplo, o bullets, né, então, para cada, efetivamente, texto, etc., que nós formos colocar aqui, vamos imaginar que a gente queira colocar aqui itens, né? Então, primeiro, terceiro e assim por diante. E esse primeiro, segundo, terceiro seja itens desse primeiro parágrafo aqui. Então, a gente pode clicar aqui no bullet, né? E ele vai, então, efetivamente seguir, né, essa mesma linha aqui, essa mesma formatação, tá bom? Então, o bullet, ao invés de bullet, eu posso colocar aqui números, né? Mas eu não gostei desse número propriamente dito, eu queria um número, por exemplo, uma numeração aqui romana, né? Então, você pode vir aqui, ó, clicar nessa setinha que tem na frente do número, e aqui você pode escolher. Já tem alguns pré-definidos aqui. Então, se você quer romano, ó, tem 2 opções, né? Então, vamos pegar essa segunda aqui, e aqui, então, a formatação romana. Tá joia? E assim, eu posso também fazer multinível. O que é multinível? Vamos imaginar, aqui eu tenho um nível só de indentação, né? Eu posso ter vários níveis, né? Onde eu tenho, por exemplo, uma numeração sendo seguida, ou então aqui, ó, geralmente o que acontece, por exemplo, com leis, né? Vocês vão ter que editar aí alguma norma, alguma coisa assim, você pode seguir essa daqui, ó, que tem artigo, seção, e em seguida item A, depois dentro do item um número romano, depois dentro do item romano um número em arábico e assim por diante, né? Então, esse aqui, por exemplo, é mais aplicado para legislação. Você já tem pronto, né? Isso, não tem que ficar inventando a roda, né? Então, se eu aplico, por exemplo, isso, ó, aqui eu estou no primeiro nível, né? Se eu dou um Enter, dou um Tab aqui, ó, eu vou para o segundo nível. Então, o Tab de tabulação vai para o segundo nível. Então, eu escrevo alguma coisa, aí, ó, estou no segundo nível. Agora, esse aqui seria o terceiro nível. Tab novamente, ele vai para o terceiro nível, tá vendo? O outro tab vai para o quarto nível, e assim sucessivamente. Entendido aí como funciona a questão de nivelação aqui, né? Muito bem. Entretanto, né, eu estou notando aqui, né, que o espaçamento entre linhas ele está muito grande, né? Então está ficando muito espaçado isso aqui. Eu gostaria de concentrar um pouquinho mais, né? Então, o que eu faço? Eu faço a seleção, né, de todo o texto, né? Clico aqui em parágrafo, novamente, né? E aqui, nós temos aqui o espaçamento entre linhas. Vejam que está sendo dito aqui, ó, que antes da linha
eu tenho 0. Depois da linha, eu tenho 8, né? E aqui, né, entre linhas, eu tenho um espaçamento múltiplo de 1,08, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso alterar aqui, eu posso falar o seguinte, ó, depois da linha, eu não quero nada, clico aqui e volto para 0, tá? Venho aqui e coloco em espaçamento simples, tá? Por exemplo, né? Então, vejam que agora, né, o meu espaçamento entre linhas, ele não tem mais aquele tamanho. É que essa letra especificamente aqui que nós colocamos, né, ela ocupa muito espaço. Vamos mudar essa letra aqui para um calibre, por exemplo. Aqui acho que vocês podem perceber melhor. Vamos colocar aqui um espaçamento maior, só para a gente voltar lá, ó, espaçamento 1,5 aqui, ó. Vocês vão ver que ele fica maior, né? É assim que estava anteriormente, né? Aqui a gente consegue perceber um pouco melhor o espaçamento, tá? E aqui vou para simples, e aqui então eu volto àquele espaçamento quase sem nada entre linhas. E aqui tem muita coisa a ser explorado, né? Então, no que diz respeito ao parágrafo, né, a gente também pode fazer o alinhamento. O alinhamento, né, basicamente, nós temos aqui esse daqui que nós estamos utilizando. Vocês podem ter um recurso aqui rápido, né, que é o que está alinhado à esquerda, aqui o centralizado, o alinhado à direita e o justificado. O justificado é aquele que fica alinhado dos dois lados, né? Então, esses são alguns dos recursos que nós temos, né, de edição mais rápida. Acredito que isso tudo, e aqui dá para explorar, né? Então, você tem recuos, né? Então, você quer recuar o texto, né, um pouco mais para a direita, né? Geralmente, vocês utilizam esse recurso aqui, né, quando vocês têm que fazer uma citação dentro de um texto, né? Então, vou carregar aqui um texto um pouco maior, só para a gente ter algo a editar. Deixa eu apagar isso daqui. Vamos na internet, rapidamente. Vou pegar um texto qualquer aqui, tá? Uma outra coisa, né, que eu gostaria de mostrar para vocês, a gente foi lá, né, na internet, copiamos, né, Ctrl+C, Ctrl+V, acredito que vocês não tenham, já saibam, né, fazer isso, mas vocês viram que quando a gente faz esse processo, e a gente faz só o Ctrl+C aqui, ó, Ctrl+C, ele vem, né, com uma formatação lá da internet, né? Não sei se vocês já passaram por isso. Aí vocês têm que fazer toda uma adequação, né, de formatação e tudo mais, né? Quando vocês não quiserem que aquela formatação venha, né, aqui no editor de texto nós temos um recurso legal, que aqui, ó, você tem aqui o ícone colar, né? Se eu clicar sobre o colar, ele vem com a mesma formatação, certo? Só que, se vocês notarem, ele tem aqui, ó, uma flechinha para baixo, né? Se você clica nessa flechinha aqui, ó, ele me dá algumas opções para colar. E aí, se você clicar aqui, ó, colar especial, você tem aqui 3 opções aqui, ó. Texto não formatado, formatado HTML e texto em Unicode sem formatação. Então, veja só, quando você cola, ele vem com esse formato HTML, que é o padrão lá da internet. Se você clica aqui, ó, não formatado, ele vai limpar as formatações e vai estabelecer a formatação que você tem no seu texto original. Olha só o que acontece, ó. Ok? Tá vendo que não veio nenhuma formatação, nem negrito, nada? Veio só o texto.
Então, esse aqui é um recurso, né, interessante para vocês utilizarem. Então, aqui você estabelece a sua formatação e aí o texto vem limpo. Tá? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, então eu peguei esse texto aqui para fazer aquele recurso. Então, vocês estão editando o texto e essa parte aqui é uma citação direta. Né? Vocês lembram da citação direta lá da metodologia científica? Como que vocês poderiam fazer? Ó, você tem então aqui um recuo, tem que ser um recuo de 4 centímetros, né? Dá aproximadamente esse tanto aqui, ó, aqui em cima você tem aqui o recuo, né? Então, aproximadamente 4 centímetros. Todo o texto, né, eu vou fazer ele justificado, então alinhado à direita e à esquerda, e especificamente esse texto aqui, ele tem uma formatação específica, vocês se lembram? Você tem que selecionar só este texto aqui, e aí o espaçamento entre linhas, né, ele tem que ser simples, não pode ter espaçamento nenhum, né? E tem que ser um ponto a menos, ou seja, tem que ser um tamanho de letra, uma letra a menos, né? Então, agora nós temos aqui a formatação, né, adequada para uma citação, né? Então, é um ponto a menos com recuo e o espaçamento entre linhas igual a 1. Enquanto que o texto, né, original, o espaçamento é 1,5. Eu não sei se está aqui já aplicado, né? Agora sim. Esse daqui seria o espaçamento de um texto, né? Quando vocês utilizam metodologia, né? Então, o itálico, Karen, alguns trabalham com itálico, outros não, né? No caso, né, se você olhar efetivamente a ABNT, você vai ver que ele não fala para colocar em itálico, tá joia? Então, existe na citação direta, tá? Agora, se você tem aqui, ó, ao longo do texto, vamos imaginar que isso daqui, né, esse parágrafo aqui fosse uma citação. Aí você tem esses dois recursos, né? Ou você coloca em itálico, né? Ou você coloca este texto aqui, ó, entre aspas, tá joia? Então, tem esses dois padrões, né, a ser seguido, né? Então, aqui, a gente pode falar aqui, ó, segundo Silva, né, o ano 2001, na página 23, né, acontece isso, e termina aqui, né? Ou, né, você adotando lá o itálico, né, você também pode adotar aqui o itálico, né? Mas geralmente é apenas um recurso que você deve utilizar. Tá joia? Então, aqui alguma coisa um pouco mais aplicada, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Eu estou tentando concentrar as principais, vamos falar assim, recursos que vocês vão utilizar já no dia seguinte, tá? Então, esse seria alguns. Em termos de outros recursos, colocar aqui a letra em uma outra cor, né? Utilizar aqui o que eles chamam de... Como é que chama isso aqui mesmo? Word art, né? O word art aqui, você tem também essa possibilidade, né? Ficar um pouquinho mais, sei lá, uma formatação um pouco mais rebuscada e assim por diante. Mas um recurso interessante, né? Que vocês vão possivelmente utilizar quando vocês forem fazer um trabalho, quando vocês forem fazer algo um pouco mais elaborado que tenha, né? Que utilizar, por exemplo, índice, né? E também legendas, etc. Isso é uma coisa legal de se ver como fazer. Primeira coisa, vamos imaginar que vocês tenham que falar aqui um índice, tá?
O índice nada mais é do que um recurso, né, de você identificar as principais partes de seu documento. Então, vamos copiar aqui, ó, essa parte aqui. Vamos imaginar que tenha várias partes, tá joia? Então, vamos só identificar aqui. Esse aqui é a parte 1, tá? Vamos copiar aqui novamente, Ctrl C, tá? Um outro recurso, ó, vou imaginar que eu estou aqui, né, no meio da página. Então, se vocês olharem, deixa eu reduzir um pouquinho a página aqui, só para vocês verem, tá? Eu estou no meio da página, tá vendo? Estou no meio da página, tá? E eu quero ir para a página seguinte, né? Eu já vi muitas pessoas fazendo, teclando Enter aqui, ó, Enter, 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 para ir até o final. Existe um recurso, né? Você está aqui no final. Se você clicar aqui, ó, pressionar o Ctrl e pressionar o Enter, né? Você vai automaticamente para a próxima página, tá? Então você insere uma nova página, ok? Então você vem aqui, né? Aqui, Ctrl V, tá aqui. Agora eu vou escrever aqui parte 2. Deixa eu só aumentar aqui para a visualização ficar melhor. Venho aqui no final novamente, Ctrl Enter, vou para a próxima página, Ctrl V, e aqui eu tenho a terceira parte, tá ok? Muito bem, agora eu tenho a parte 1, parte 2 e parte 3. Quando eu quero excluir a segunda página, é só selecionar a página toda e teclar Delete, Delete, olha lá. A partir deste, ó, é só ir deletando. Tudo bem, Karen? Vou voltar aqui. A outra coisa. Eu fiz alguma coisa errada, né? Você seleciona, você pode selecionar. Então, deixa eu só voltar aqui, né? Você pode selecionar aqui, ó. Você seleciona toda a página que você quer, né? E acho que é a maneira mais fácil, né, de fazer isso. Não sei se alguém tem alguma outra sugestão. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Vamos ver agora se a página estiver branca. Assim? Eu reduzi aqui, ó. Então, eu tenho uma primeira página, né? Uma página branca, uma segunda página, uma terceira. É isso, Laís? Isso. Então, Aí aqui, para ó. excluir essa página branca. Aí, como que a gente faz para saber, né? O que está acontecendo em cada página? Não sei se vocês já repararam, mas tem aqui um símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui é mostrar tudo, né? Ou seja, ele mostra algum tipo de formatação, alguma coisa, algum recurso que você inseriu ali, né? Então, se você clicar sobre ele, olha só que interessante que vai acontecer. Ele vai mostrando algumas coisas que você fez que não são exibidas no modo de visualização de página. Então, olha só, deixa eu aumentar aqui só para vocês verem, né? Olha só que interessante. Na primeira página, olha só, toda vez que eu teclei Enter, né, aparece este símbolo aqui, ó, de final de linha, né? Então, ó, aqui tem o final de linha, assim por diante. Olha só aqui, ó, eu teclei Ctrl Enter e ele fez o que, ó, quebra de página, tá vendo? Aqui também, ó, naquela página em branco tem aqui uma quebra de página. Então, o que eu posso fazer, ó, tá vendo? Aqui, aí a quebra de página embaixo e a última e aqui não tem mais nada. Muito bem. Então, naquela página em branco, na verdade, ela não está em branco, né? Se a gente for pegar ao pé da letra. A gente tem o quê, ó?
uma quebra de página aqui, né? Então, o que eu posso fazer? Ó, eu posso selecionar essa quebra de página e aí deletar essa quebra de página, tá joia? Ao deletar a quebra de página, então, como não tem mais aquela quebra de página, eu eliminei aquela página em branco, tá? Então, tá aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, estava dessa forma, né? Então, ao selecionar essa quebra de página, deletar a quebra de página, eu, então, elimino aquela página em branco. Tudo bem? Entenderam esse recurso aqui? Então, esse recurso, ele mostra aqui algumas coisas que, eventualmente, não são exibidas naquele formato de exibição aqui de layout. Tudo bem? Até aqui? Pessoal, pode ir tendo dúvida, vamos falando, é legal, porque a gente consegue envolver aí uma série é o dia a dia, né? Ah, mas eu tentei fazer isso e não consegui, né? Então, tendo aí dúvida. Voltando aqui ao que nós estamos fazendo, né? Então, a gente tem aqui, né, como vocês podem ver, não tão bem, né, porque está muito pequeno, mas assim, ó, nós temos 3 páginas, e eu vou inserir aqui mais uma, tá? Então, agora nós temos o índice na primeira página e 3 páginas em seguida, tá joia? Então, eu vou voltar aqui a uma exibição mais próxima, só para a gente conseguir enxergar. Nesta página inicial aqui, eu quero inserir um índice, tá? Como que eu faço para fazer isso? A primeira coisa que eu tenho que fazer para inserir o índice é formatar adequadamente os meus títulos, né? Então, aqui, ó, ao selecionar, isso aqui seria o título dessa primeira página ou dessa primeira parte, tá bom? Ao selecioná-lo aqui, ó, eu posso vir aqui, em cima ele tem aqui alguns recursos, né? Que um deles é título 1, olha lá, título 2, título 3, tá vendo como vai mudando ali, ó? Então, por exemplo, né, eu poderia selecionar aqui, ó, este recurso aqui de título 1, que é o primeiro título, ou seja, o título principal, tá? Então, quando eu seleciono aqui, veja que agora ficou em azul, né? Eu posso mudar essa cor de azul? Posso. Eu posso aqui, por exemplo, eu quero que seja vermelho, né? Então, eu posso vir aqui e colocar vermelho. Veja que está vermelho e ele ainda continua como sendo o título 1, tá joia? Então, aqui, ó, eu venho aqui para a segunda página, seleciono também, né, esse parágrafo, né, esse título aqui, coloco aqui título 1, posso vir aqui e mudar a cor novamente. Venho aqui para o segundo, título 1 também, né, e seleciono aqui. Título 1, título 2, título 3, significa a ordem em termos de, vamos falar assim, níveis, tá, que ele vai exibir. Tá? Eu já mostro para vocês isso. Então, ó, eu selecionei todos como sendo o nível 1, né, ou seja, título 1, ok? E agora, para a gente vir aqui e inserir um índice, é muito fácil, né? Eu venho aqui em, acho que é referência, não lembro direito, tá? A gente vai ver aqui. Acho que é referência. E aí, ó, nós temos um recurso aqui, ó, de sumário, né? Então, o índice é, na verdade, um sumário, né? Então, a gente vem aqui, eu tenho vários modelos de sumário. Então, eu vou pegar este aqui, o sumário automático, primeiro aqui, sumário automático número 1 aqui. E, ao fazer isso, olha só que interessante, eu vou tirar aquele recurso lá de exibição de padrões aqui, ó. Então, veja o que acontece. Ele coloca lá o título que eu tenho, né? E indica aqui o número de página automaticamente. Já mostra aqui que isso aqui é um sumário. Então, eu posso vir aqui, deletar o índice, né? Sumário é uma palavra melhor para índice, né? Então, o sumário, né, deste novo texto, né? Ele aparece aqui. Eu sei, cara, você
e mais de 90% das pessoas, tá? Veja que é muito mais simples, né, fazer dessa forma. A mesma coisa, né, não sei se vocês já passaram por isso também, mas tem também lá o índice de figuras, né? E também tem outro índice de tabelas, né? Então, figuras e o índice aqui. Isso aqui é o recurso de correção automática, né? Que vocês com certeza já utilizaram. Eu quero agora fazer um índice. Então, aqui, por exemplo, né? Eu tenho aqui, por exemplo, a inserção de figuras. Com certeza vocês sabem fazer já a inserção de figuras. Inserir imagens, né? Por exemplo, eu vou inserir uma imagem online, né? Então, aqui eu escolho, né? Por exemplo, editor de texto, né? Eu falo aqui um editor de texto, ele tem aqui várias figuras de edição de texto. Eu seleciono uma e faço a inserção aqui, né? Eu não preciso disso, só quero essa daqui. Então, está aqui a figura, eu posso, né, reduzir, ampliar, né, trabalhar aqui também com a formatação, né, eu clico na figura e, por exemplo, eu quero centralizado, né, então basta centralizar aqui. Embaixo, né, da figura, geralmente vocês fazem o quê? Né? É aquela ideia lá de figura, um ponto, né? E aí você fala assim, né? Isso aqui seria página recursos de um editor de texto, né? Vamos imaginar assim. E aí, né? Vamos imaginar que eu tenho duas figuras. Ctrl C, Ctrl V. Então temos aqui as duas figuras. Deixa eu só reduzir um pouquinho para elas caberem na mesma página. Tá? Não está cabendo porque está com o recuo aqui. Eu bati depois do recuo. Pronto. Ctrl Enter. Pronto. Muito bem. Então, agora eu tenho aqui as duas figuras, né? E aí, né, segundo a norma, né, vocês tinham que fazer o quê? Pegar isso aqui, esse aqui é a figura 1, esse aqui é a figura 2, né? Vocês tinham que pegar isso, né, e levar, né, aqui, por exemplo, para o índice de figuras. E, geralmente, as pessoas fazem isso de maneira manual, né? Vou ensinar agora uma técnica para vocês não fazerem isso mais manualmente. Então, deixa eu só pegar aqui esse texto aqui, Ctrl C, né? Vamos deletar isso aqui e vamos deixar logo abaixo aqui, né? Aí vocês vêm aqui novamente em referências, né? Tá vendo em referências? Aqui você pode inserir uma referência, né? Aqui, no caso, é uma citação. Deixa eu ver onde que está. Faz tempo que eu não uso isso aqui, então, inserir uma legenda. Aqui, ó. Inserir uma legenda. E aí, aqui, ó, inserir legenda. Aí, abre aqui para vocês, deixa eu colocar do lado para vocês entenderem, tá? A legenda, né? Ela já vem aqui como figura, tá? Mas se você clicar aqui, ó, você pode colocar uma equação, uma figura e uma tabela, tá? Então, vamos pegar uma figura. Ela já vem aqui, ó, figura 1, a legenda da figura, né? E aí, você coloca lá, segundo as normas, e você coloca o texto. Página de recurso de um editor, tá joia? E isso daqui, você clica aqui no OK, né, e ele automaticamente insere aqui para vocês. Seleciona os dois, né, coloca aqui centralizado. Muito bem, agora você tem a figura e a referência da figura. Olha só que interessante, né? Eu vou deletar aqui, colocar de forma centralizada, para ele já inserir centralizado.
eu posiciono embaixo da figura, vou lá novamente em referências, né? E clico aqui em inserir legenda, e olha só que bacana, ele já colocou como início, olha lá, figura 2, olha só que bacana. Aí eu coloco aqui um ponto, né? Mais uma página de recurso de um editor de texto. Então eu coloco aqui a que se refere à página, né? A referência da página. Dou um OK e ele insere novamente aqui, né? Aquele texto. Então eu clico aqui em centralizado, centralizo ele, muito bem. E agora, olha só que interessante, eu tenho as duas já referências aqui. Quando eu venho aqui, ó, em figura, né, eu posso vir aqui, ó, em índice de figuras, inserir, não, referências lá de novo. Agora, né, eu posso aqui inserir índice de ilustração. Olha só que interessante. Eu clico aqui, escolho o que eu quero fazer, né? Eu quero inserir um índice de figuras, clico aqui em OK, posso escolher, né, o que eu quero, eu tenho vários formatos aqui, como eu quero preencher, né? Se eu quero preencher com pontinhos, com traço, ou seja, eu posso selecionar aqui, dou aqui um OK, e ele automaticamente insere meu índice de figura aqui, tá? Ah, mas eu fiz isso aqui e agora eu tive que inserir uma nova figura. Então, vamos copiar aqui essa figura aqui. Você. Eu venho aqui na página 3 e eu vou inserir aqui no final aquela figura, né? E agora eu venho aqui, insiro aqui, vamos lá, inserir uma legenda, já aparece figura 3, esse aqui, nova figura, tá? OK. Seleciono, centralizo, só para ficar bonitinho, né? Agora, ó, se a gente vier aqui, no índice aqui, ó, o que aconteceu? Não apareceu a figura, né? Então, o que eu faço? Eu clico com o botão direito sobre ele, né? E eu tenho aqui, ó, atualizar campo. Quando eu clico em atualizar campo, ó, apenas o número, não, eu quero o índice inteiro. Clico OK. Ele automaticamente atualiza para mim e insere aquela nova figura, tá bom? A mesma coisa vocês fazem para a tabela. Então, vocês têm lá uma tabela, vou imaginar que eu inseri aqui uma tabela nova, na página 2, venho aqui, né, inserir tabela, sei lá, uma tabela aqui. A tabela, a gente insere, né, o nome, né, da tabela aqui em cima, né, dela. Então, eu venho aqui, ó, referências, novamente, inserir legenda, só que agora, ó, não é figura. O que é? Eu quero uma tabela. Então, você seleciona aqui tabela, aí ele aparece tabela 1, né, e aí você coloca, né, tabela de exemplo, por exemplo. Né? OK, ela aparece aqui e, geralmente, no rodapé da tabela, você coloca o quê? A definição, a fonte, né? Então, a fonte, né? Aqui, por exemplo, vai ser o próprio autor. E aí você pode colocar na mesma formatação aqui, que é calibre 9 itálico, né? Você vem aqui, calibre 9 em itálico, né? Só para ficar semelhante aqui as duas, né? Muito bem, agora a mesma coisa, se você vier aqui em cima, em tabela, né? Vem lá em referências, né? Inserir índice de ilustração. Agora, o que eu quero é inserir legenda de tabela, tá vendo aqui, ó, nome da legenda tabela, dou um OK e insere aqui agora a tabela. Ele automaticamente já identifica aqui que você já inseriu figura, então ele já sabe que tem ali uma outra índice, né, que é a tabela,
e ele já fica prontinho para você inserir, tá? Então, assim, acho que vai facilitar um pouquinho, né? Então, tem muitos recursos aqui, né, a serem explorados, não dá tempo da gente fazer tudo, né? Vocês têm aqui alguma dúvida? Então, tem aqui layout, a gente pode também trabalhar um pouquinho mais o layout, porque é muito importante, né? Então, geralmente, você tem lá que formatar, né, uma determinada quantidade aqui, um tamanho específico, né? Então, primeiro você seleciona onde você vai imprimir, geralmente é o A4, né? Depois você fala o seguinte, ó, eu quero formatar as minhas margens, né, de uma forma personalizada. Então, aqui, ó, ela já está, inclusive, preparada... Não está. Para metodologia. Lembra que metodologia fala o seguinte, ó, a margem superior são 3 centímetros, né? A margem inferior, 2 centímetros, margem da esquerda, 3 centímetros, e margem da direita, 2 centímetros, né? Então, ó, você pode selecionar aqui, então, escolher aqui o número, clicar aqui no OK, né? E automaticamente nós já temos, então, a formatação de metodologia, ó. 3 centímetros aqui, 3 centímetros em cima, 2 centímetros aqui e 2 centímetros aqui embaixo, né? Então, seria uma forma de vocês estabelecerem a formatação no documento como um todo, né? É isso, acho que os principais pontos aqui, né? A impressão, né? Você vem aqui, clica aqui, ó, em arquivo, né? Imprimir, e aí na impressão, né? Você pode aqui definir o que você quer imprimir, apenas uma página, todas as páginas, como você quer imprimir, lado a lado, de forma agrupada, como que você também pode aqui, ó, estabelecer algum tipo de formatação específica para esse documento, escolher aqui aonde você vai imprimir, impressora, e assim por diante, a quantidade de cópias, e assim por diante. Pessoal, alguma dúvida a mais em editor de texto? Então, as mesmas coisas que eu fiz aqui no Word, tá? A gente vai também conseguir fazer a mesma coisa aqui no editor de texto, né, do Linux, tá? As mesmas coisas, o mesmo formato, os mesmos estilos e assim por diante, tá? Aí é só ir explorando e fazendo as correlações. Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida específica? Nenhuma? Bom, o Karim falou que beleza. Então, saindo do Word, né? Então, seguindo ali a apostila, nós estamos seguindo. Deixa eu ver se eu não falei alguma coisa. Formatação, desenho. Acho que a gente utilizou salvando o documento. Salvar o documento é só clicar lá no ícone ali de salvar. Imagens, quebra de páginas, a formatação. Muito bem. Acho que a gente passou por todos os itens ali. Depois, né, façam também uma revisão na apostila. A planilha eletrônica, né, nós vamos ver a partir da semana que vem. Eu não vou falar nada sobre ela agora. E aí, as apresentações digitais, né? A apresentação, né, como vocês com certeza já fizeram, já utilizaram, é o PowerPoint, né? O PowerPoint, então, é uma das principais ferramentas aí de apresentação. Então, vamos a ele, né? Vou executar aqui o PowerPoint. Então, aqui é a tela inicial do Office 360 e vamos ver lá no Linux, né? Deixa eu fechar aqui esse daqui. Aqui no Linux, vocês vão encontrar aqui o Library of Impress, né? Então, vejam que a tela
inicial é muito semelhante. Então, aqui você tem também alguns modelos, né, o que a gente chama de template, né, ou seja, seriam modelos que nós podemos utilizar para fazer a edição. Né? Vamos só voltar aqui no Office, né? No Office 360, né, aparece dessa forma aqui, a utilização de modelos, e aqui na apostila, né, vai aparecer, esse aqui é o 2010, também, né, de uma outra forma, né, a utilização de modelos aqui, tá? Mas, essencialmente, né, tanto em um quanto em outro, você, então, pode escolher. Então, a mesma coisa do Word, né, do editor de texto, você tem aqui uma série de modelos, e você clicando aqui, ó, em mais temas, ele abre para você outros temas, e se você quer procurar, né, online, né, você também pode. Vamos imaginar que eu estou fazendo uma apresentação aqui sobre qualidade, né? Então, por exemplo, qualidade. Vamos ver se tem alguma coisa de qualidade. Não tem nada de qualidade. Esse Word aqui já foi melhor, hein? Então, vamos imaginar que eu queira fazer algo sobre uma apresentação. Deixa eu ver aqui. Estou sem imaginação hoje. Deixa eu ver sobre aqui, ó, negócios. Né? Então, dentro de negócios, né, eu tenho aqui uma série de possibilidades, até como se eu estivesse pesquisando lá negócios online, tá? Então, aqui, ó, plano de negócio, por exemplo, tem que mostrar aqui um plano de negócio. Se eu busco isso, aí eu tenho aqui, então, 3 modelos de plano de negócio, né? Então, ao selecionar, eu gostei desse daqui, né? Vamos clicar aqui, ele apresenta a ideia aqui dele, clicamos em iniciar, e ele já nos apresenta, né, isso que é mais interessante também, uma sequência, né, mais adequada de como você pode fazer esse processo de comunicação. Então, ele já apresenta aqui vários slides, né, com imagens, figuras, né, ideias de como você pode fazer até, né, então, vejam que tem bastante, até efetivamente a finalização, que seria o obrigado, né? Então, todos os recursos aqui, você pode ou não adotar este padrão, né? Então, ele me dá um modelo, né, e você pode não, então, utilizar esse modelo. Ele já vem, né, com todo... O interessante de utilizar modelos é que uma série de conceitos, né, de design já são inseridos aqui. Então, são especialistas, né, que desenvolvem esses modelos para justamente o impacto, né, na apresentação ser melhorado, ser melhor. Né? Então, por exemplo, né, a utilização sempre de uma mesma fonte, pode ver que em todos os slides, né, ele utiliza a mesma fonte, né? As cores, né, de comunicação, tá vendo? Então, uma imagem, uma letra, uma palavra, né, aqui, ó, em branco, né, com fundo preto, né, as palavras aqui também brancas em fundo preto, né, então, justamente para efetivamente, tá vendo? Tem o mesmo recurso sendo utilizado nas várias sessões, justamente, né, para se ter um dos padrões, né, de design chamado de repetição. Então, essa repetição de mesma fonte, mesmos recursos gráficos, isso dá uma certa identidade visual para a sua apresentação. Então, é muito bem vista, né?
a ideia de proximidade aqui, ó. Então, você tem lá os mesmos elementos, né, semelhantes, próximos, né, com a mesma formatação, com o mesmo tamanho de imagem, ou seja, são recursos, né, de design. Então, essa seria uma ideia aqui de utilizar isso já previamente. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, a mesma coisa, né, você pode fazer utilizando o editor de texto aqui, desculpa, o editor de apresentação do Linux, né? Você vem aqui, escolhe um, né? E efetivamente dá um open aqui, ele já apresenta. Aqui ele tem um pouquinho menos de recurso, né? Mas ele é gratuito, né? Então você consegue utilizar isso aqui de maneira um pouquinho mais adequada. Aqui no caso, ó, ele me dá aqui a possibilidade de estabelecer o tamanho, né, da janela 4x3 ou 16x9 ou 16x10. Dependendo, né, do seu monitor, dependendo de como você vai, aonde você vai exibir isso, né, essa tela 4x3, que é semelhante àquela tela das televisões antigas, né, esse formato mais quase quadrado aqui, né, e esse formato de widescreen aqui, ó, que são as telas mais atuais, principalmente o celular, etc., né? Ele tem esse formato. Então, você pode escolher entre esses dois formatos aqui, tá? E aí você começa a trabalhar, né, neste ou naquele outro. Aqui também, aqui ele já está em widescreen, tá vendo? Já tem esse recurso, e aqui também você consegue depois mudar isso. A gente já vai ver como, tá bom? Então, essa aqui é a primeira dica, né, de utilizar um layout, né, um template já existente. Vamos criar um novo modelo aqui, em branco, e aqui a gente cai nessa tela em branco aqui, que ele, nessa versão 365, ele já nos dá também aqui, ó, algumas ideias também de layout, né? Então, a gente está começando aqui, eu quero, né, também utilizar alguns recursos um pouco mais sofisticados. Então, eu posso utilizar aqui, ó, alguns exemplos de layout. E é legal que, conforme eu vou inserindo coisas, textos, palavras aqui, essas ideias de layout aqui, eles vão tentando se adaptar ao que você está fazendo, né? Então, por exemplo, se eu faço aqui, ó, gestão, por exemplo, a gestão da... Então, vejam que automaticamente isso daqui vai ser modificado, tá? Então, vejam que ele pegou aqui a ideia de gestão e qualidade e já começa a apresentar, ó, imagens específicas disso, né? Ou seja, são recursos aí um pouquinho mais sofisticados, né? Contendo aí algum tipo de inteligência artificial, e ele já vai apresentando ali para vocês algo a mais. Então, vou imaginar aqui, né, que você insira aqui uma imagem, né? Eu quero ter aqui na minha tela inicial uma imagem, né? Você vem aqui em inserir, imagem, com a layout, imagens online, né? Qualidade, algo sobre qualidade, né? Sei lá. Vou pegar essa daqui, ó. Inserir. Então, automaticamente, ó, ele pega essa imagem, o texto aqui, e ele já apresenta aqui algumas possibilidades de como que você pode utilizar, né, nesta tela inicial, esta figura aqui e o texto propriamente dito, né? Então, por exemplo, se eu sumo com esse subtítulo, eu falo assim, não tem um subtítulo, ele já redefine para mim, né, essas possibilidades, né? E me mostra aqui alguns exemplos, né? Eu posso utilizar isso, como também não necessariamente. Deixa eu clicar.
Tudo bem, pessoal? Vocês já sabiam, utilizavam esse recurso aqui para fazer a apresentação? Então, essa é uma das possibilidades. Fale, Hudson, pode falar. Não, só dizendo que eu já usei algumas condições dessa. Ah, legal, legal. E aí, né, vamos imaginar o seguinte, eu quero, né, fazer com que essa imagem aqui, ela se torne padrão, né, em todos os meus slides, né? Eu quero que ele se torne um fundo, né, de todos os meus slides, né? Como é que eu posso Professor, fazer? Oi, pode falar. licença um pouquinho. Mas essa possibilidade de, como o senhor digitou aí o tema e já veio um relacionado ao tema, Sim. Ele não tem em todas as versões do Office, tem? Não. É só o meu... nessa de 360, chama 365. Ah, é porque o meu de pobre aqui não foi. Mas, eu tentei, não foi. Mas o seu de pobre, mas você sabe que você pode baixar este Office, não pode? Você sabe, né? Então, mas eu tenho que ter a licença? Então, mas o Centro Paula Souza, se não me engano, ele disponibiliza lá para você isso. Você vocês não sabem dessa possibilidade? Todos não sabem? Sim, eu baixei o meu. Isso, então, se você entrar lá, ó, eu acho que é Centro Paula Souza, né? Como é que é? É lá no Centro Paula Souza mesmo. Quando vai entrar para ir no e-mail, sabe? A mesma tela de e-mail, né? Isso, a mesma tela de e-mail. Eu não sei se tem aqui. Deixa eu entrar pelo meu e-mail, daí eu sei qual é. Tem que logar, né? É isso, né? Entra no e-mail aqui, é isso? Aí aqui, ó, em cima, ó, acesso à loja de software. Tá vendo aqui, ó? Você entra no seu e-mail, clica aqui sobre a loja de software, aí aqui, ó, em loja de software, você escolhe aqui Microsoft, clica aqui em acesso à loja. Estou fazendo isso passo a passo, porque às vezes isso não é comunicado, tá? Free account, não, sign in, né? Você coloca aqui, ó. Já identificou? Já me identificou? Sign in, sign in. Ele já me identifica aqui, ó. Código do país. Ele não pede sempre isso, tá? Vixe, Maria. Cadê Brasil aqui? E isso vai funcionar no meu notebook? Vai ficar salvo? Vai mudar ele, é isso? Veja, se você fizer esses passos aqui, você vai chegar no telefone específico, desculpe, no software propriamente dito. Deixa eu só clicar aqui, ó, só para você ver aonde que eu vou chegar, tá? Deixa eu ver se ele enviou aqui uma notificação para mim. Senão eu não consigo acessar. A mesma coisa, esses mesmos passos vocês vão fazer aí, tá? Enviar SMS. Não veio nenhum SMS para mim. Ah, veio. Agora chegou. Verificar.
Colocar código. Então, depois que vocês fizerem isso, ó, vocês vão cair nesta página aqui, tá? E aí vocês clicam aqui, ó, do lado esquerdo, né? Software. E aqui, ó, você busca aqui, o que você quer? O Office, né? Office. Ah, não tem. No meu não tem. Uai, era para ter. Eu não sei porque não está aparecendo aqui para mim, mas era para aparecer. O meu não tem. Não tem. De vocês conseguiram baixar? Não está liberado para mim, acho. Professor, o meu eu baixei já 2 vezes. Eu formatei o computador e baixei de novo. Ah, eu estou fazendo errado. Eu sou... Desculpe. Voltando aqui, ó. Tá aqui, ó, na primeira tela. Eu estou entrando lá naquela loja de software, não precisa. Tá aqui, ó, Office 365, ó. Viu, Fernanda? Ah, na tela inicial. É, na tela inicial aqui, ó, ao invés de entrar aqui na loja de software, você clica aqui, ó, Office 360, ó, acesso ao download, não sei o que, bibibi, aí só clicar aqui, ó, para fazer o download. E isso fica disponível para sempre, assim, ou é só enquanto a gente tiver o nosso e-mail ativo, será? Enquanto você tiver o seu e-mail ativo. Entendi. Ou seja, durante o curso todo, né? Tá. Eu não sei se depois, né, o seu e-mail fica ativo quando você se forma, mas eu acho que ainda permanece ativo por um período, tá? Não, porque daí a gente tem que voltar na outra versão, porque daí o Office não vai funcionar, né? Daí não. Ou então, aí você já está formada, já está ganhando bem, né? Daí você compra a versão, né? Gostei dessa. Não é? Pensamento positivo, daí você compra. Aí não tem problema nenhum, né? É verdade. Obrigada, professor. Que é isso. Então, ó, é assim que você pode chegar até lá. E aí você consegue baixar e aí utilizar as versões, né, 365, né, que são as versões mais atuais do pacote Office, né? Então, só voltando aqui, que é um dos recursos que geralmente as pessoas não utilizam muito, né? Por exemplo, utilizar uma imagem qualquer. Eu peguei aqui essa imagem aqui, mas poderia ser qualquer uma, né? Como um padrão para todos os slides. Como que você faz isso, né? Deixa eu só copiar essa imagem aqui, Ctrl C. Aí eu venho aqui, ó, deixa eu ver, exibir aqui, ó, tá vendo? Exibir. E aí existem vários modos de exibição que você pode mostrar, mas existe um aqui chamado Slide Mestre, tá? Quando você clica em Slide Mestre, olha só o que acontece, né? Você sobe, aqui tem os vários tipos de Slide Mestre, da esquerda aqui, mas tem um aqui, ó, que é o principal, tá? Esse aqui é o principal. Então, aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu posso colar aqui, ó, a minha figura, né? Venho aqui, amplio a minha figura do tamanho da tela aqui, que eu quero, ok? Ampliei, ok? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso jogar, né, essa figura, ó, eu estou com ela selecionada, certo? Eu clico sobre ela, venho aqui, ó, formato da imagem, e venho aqui, ó, em recuar. Clico aqui, ó, ir para trás. Então, ela vai agora ser colocada no fundo, né? Todos os outros elementos vêm para frente. Só que essa figura aqui ainda, ó, ela está muito
vamos falar assim, viva, né? Está ressaltando muito as cores, e as cores do texto não estão ainda legais, né? O que eu posso fazer? Eu posso aplicar nessa figura uma transparência, né? Então, eu venho aqui, ó, em cor, vem aqui, ó, opções da imagem. Aqui do lado, ó, tem transparência. E aqui, ó, você tem um nível de transparência. Então, aqui eu consigo reduzir e reduzindo, até um nível que eu acho adequado, ó. Então, eu acho que aqui, ó, em 87%, ficou adequado, né? Eu tenho o fundo ainda aparecendo, mas o texto, para mim, ficou adequado, ok? Muito bem. Ao fazer isso, né, eu volto lá para o meu slide mestre, né? Clico aqui em slide mestre, voltei, e aí eu clico aqui, ó, fechar modo slide mestre, fechar, e pronto, ó. Agora aquela figura ficou para todos os slides. Então, toda vez que eu inserir um novo slide, ó, novo slide, aquela figura, aquele fundo ficou para mim, tá? Então, essa é uma forma, né, de você trabalhar com esse recurso. Não sei se vocês sabiam disso. Então, tudo que você fizer, né, lá no slide mestre, exibir slide mestre, né, tudo que você fizer aqui, você vai perpetuar, né, lá nos outros slides. A mesma coisa, né, se você clica aqui no principal, clica aqui em temas, né, você também pode estabelecer temas específicos, né? Temas de cor, né? Específico. Você quer mudar a sua cor, você quer... eu quero agora trabalhar com, sei lá, esse daqui, ó, né? Então, a partir desse momento, o tipo de letra, né? As cores, tudo mais, vai ser modificado para todos os slides, né? Independente disso, né, você também pode trabalhar de maneira individual em cada um dos slides, né, com uma outra formatação do texto. Você pode escolher aqui ideias de design e trabalhar, né, independente cada um dos seus elementos aqui, cada um dos seus slides de maneira única. Tá bom, pessoal? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Bom, aqui, né, nós podemos inserir imagens, formatar, etc. São alguns recursos, né, que ele nos dá. E uma das coisas, né, também que é muito utilizado, né, é a transição, né? Ou seja, como que eu faço a transição de um slide para o outro, né? Então, por exemplo, se eu quero a mesma transição de slide para todos, né, eu venho aqui e ele me dá aqui vários recursos de transição. Veja que eu selecionei do lado esquerdo aqui, ó, todos os slides, né? Como que eu seleciono todos? Eu clico no primeiro, vou até em cima do segundo, com o botão Shift pressionado, eu clico sobre ele, todo mundo aqui para mim, ok? Aí, uma vez que eu selecionei todos, né, eu posso aplicar uma transição. O que é transição? É a forma como você vai mudar de um para o outro. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse aqui, ó, transformar, né? Ele vai aplicar essa transformação aqui, ó. Ele tem um layout no inicial e um outro no final, e ele vai fazer essa transição de um para o outro. Eu posso esmaecer, né? Eu posso, por exemplo, apagar, eu posso dividir, né? E assim vai, ou seja, eu tenho muitas, né, muitas formas de fazer aqui, são já pré-definidas, né? Aí eu não, queda, né? Vamos deixar essa queda aqui, tá bom? Muito bem, uma vez que eu apliquei, né, aplicar a tudo,
Uma vez que eu apliquei, né, o que vai aparecer aqui do lado esquerdo, ó, efetivamente, essa estrelinha aqui, dizendo que já existe, então, uma aplicação entre eles. Muito bem. Então, como que isso vai funcionar? Eu vou para o modo, né, de exibição, aqui, e eu vou para o modo de exibição de slide, né? Eu vou, então, no modo de apresentação. Apresentação de slides, e agora eu quero ver do começo como isso funcionou. Olha lá. Apresentei aqui, né? Cliquei, ele mostra o segundo, cliquei, ele mostra o terceiro slide. Tá joia? Então, essas seriam as transições entre os vários slides. E eu também tenho as transições internas, né, que são basicamente, a gente chama de animações. Então, para cada um dos elementos aqui, então, por exemplo, aqui, ó, título. Depois eu tenho aqui itens, né? Item 1, né? Item 2, item 3 e assim por diante. Muito bem. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero, né, selecionar, por exemplo, esse item aqui, e eu quero que ele vá aparecendo, né? Ou eu posso ir identificando aqui, ó, dividir, né? Não ficou legal. Quero esse aqui. Aumentando, né? Pronto. Agora, ó, vocês podem ver que ele identificou como 1, 2 e 3. O que significa isso? Então, para esse conjunto de itens, né? Primeiro ele vai exibir esse, depois esse, né? Então, agora, quando eu fizer a apresentação, e utilizando esta animação aqui que eu acabei de escolher, tá? Então, eu seleciono o item, escolho a animação, e eu posso, né, falar aqui que eu quero, ao clicar, ou especificamente, né, eu posso estabelecer aqui um tempo de duração, um atraso, efetivamente, que ele vai demorar ao fazer, né? Muito bem. E se eu clicar sobre a animação aqui e clicar aqui do começo, né? Ou seja, do anterior ou após o anterior, uma vez que eu seleciono um determinado item, eu vou então fazer uma contagem de tempo que ele vai exibindo automaticamente para mim esses itens a partir de um tempo que eu estabeleci aqui. No caso aqui, né, eu vou deixar aqui ao clicar. Então, agora, olha só o que acontece. Quando eu vou para exibição, que é a apresentação de slide, e apresento agora do começo, o que vai acontecer? Esse aqui é o primeiro, né? Agora, quando eu vou para o segundo, olha só que interessante. Ele me mostra o título, só que ele não me mostrou lá os itens. Agora, quando eu clico, ó, ele me mostra o item 1, clico de novo, ele me mostra o 2, clico de novo, ele me mostra o 3. Né? Então, assim, é uma forma de você automatizar ali, tornar um pouquinho mais interessante a exibição de itens. Tá? Pessoal, é muito pouco tempo, né? Ou seja, a gente poderia gastar aqui aulas e aulas, né? Falando sobre isso, né? E a Elaine precisou sair. Ok, Elaine. Mas não temos aí muito tempo, né? Mas eu gostaria de saber de vocês, né? Existe algum item, e a gente, só falando novamente, nós vamos retornar a essas ferramentas, porque geralmente, né, nós vamos fazer lá uma planilha, e às vezes nós vamos pegar um gráfico, uma figura, uma tabela que a gente fez na planilha e vamos utilizar, por exemplo, PowerPoint para fazer a apresentação dessas informações. Tá joia? Então, é muito rápido, pessoal, e eu queria saber de vocês se tem alguma dúvida, alguma questão que vocês... mas como que faz isso? Eu fiz isso de tal forma. Fale, Catherine. Bom dia, professor. Eu fiquei em dúvida para colocar
Tudo, graças a Deus. Maravilha. Eu tenho que colocar o fundo. Ah, o fundo aqui? Ah, vamos lá. É. Então, eu vou começar um novo documento, tá? Só para a gente começar do zero, tá joia? Então, vamos aqui, ó. Vamos escolher primeiro uma figura, tá? Então, vou imaginar que você está lá navegando pela internet, né? Então, vamos aqui, ó. No Google. Vamos começar do básico, tá? Imagem. Vem aqui imagem. E aqui, qualidade. Eu escolhi, por exemplo, essa daqui, ó. Eu quero essa imagem aqui sendo o fundo da minha tela, tudo bem? Eu clico sobre ela, né? Venho aqui, ó, salvar imagem como. Vou colocar aqui na minha área de trabalho, qualidade, ok? Muito bem. Agora eu volto lá no meu PowerPoint, né? Aqui, vem aqui, ó, inserir imagem, e eu quero desse dispositivo. Da outra vez nós fizemos aqui do online, né? Aqui agora eu vou do dispositivo, venho aqui na área de trabalho, olha a imagem que eu salvei aqui, ó, inserir, tá aí a minha imagem. Tudo bem? Catherine? Sim. Beleza. Agora, ó, com essa imagem aqui, ó, eu copio aqui, ó, Ctrl C, né? Seleciono a imagem, clico lá em Ctrl C, venho aqui em exibir, slide mestre, ok? Aqui, ó, no lado esquerdo são os vários tipos de slide. Eu subo um pouquinho, ó, e clico sobre o inicial, sobre o primeiro aqui, ok? Neste primeiro aqui eu vou inserir, ó, Ctrl V, inserir a imagem, coloco ela no tamanho que eu desejo, né? Vou pegar toda a área aqui dela, do slide, ó. Peguei toda a área do slide. Posso até colocar um pouquinho mais aqui, ó. Então, peguei toda a área do slide, ok? Agora, ó, ela está sobre meus textos aqui. O que eu vou fazer? Clico sobre a imagem, venho aqui, ó, formato da imagem, venho aqui, ó, recuar, vou mandar ela para trás, enviar para trás. Pronto. Agora ela já está lá atrás de todos os elementos. Aí eu venho aqui, ó, em cor da imagem, venho aqui, ó, em opções da imagem, ele vai abrir esta tela à direita aqui. Eu venho aqui em transparência da imagem, reduzo a transparência para um nível que eu considere adequado. 75% ficou adequado, né? E pronto, né? Eu volto aqui no meu slide mestre, fechar o modo de exibição. Deixa eu deletar. Está aqui a minha imagem. Quando eu insiro um novo slide, ela já aparece aqui. Beleza, Catherine? Sim, professor, obrigado. Lembrando que as principais partes aqui, né, estão na apostila aqui de vocês, né? E na sexta-feira, né, a gente vai dar continuidade, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a internet e alguns recursos que tem na internet do Google, né? Legal, Hudson, obrigado. Eu que agradeço aqui, Laís, certinho, está presente. Já baixei aqui a lista, né? Então, eu vou baixando aqui. Ô, Magda, obrigado também. Ronaldo, Karen, legal. Então, desejo a todos aí uma boa semana e nos vemos aí na próxima sexta-feira de madrugada. Obrigado. Um abração a todos aí, então, e até lá.